Então, qual é o procedimento? O que é que nós temos que fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? E quais são as evidências de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ou cheio, falando do homem? Então, nós vamos discorrer uma coisa e outra. Então, nós temos que compreender a princípio. O que aconteceu a princípio? Outra hora eu estava no mundo, juntamente com você que está aqui neste momento. Nós vivíamos num mundo de pecado, porque não conhecia a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, um verso tão conhecido, o versículo 32. Jesus, ou seja, o Pai, Deus, manifestou a sua graça, o seu amor, enviando o seu Filho, né? E manifestou o seu Filho em mim, como em você também. Como Gálatas capítulo 1, Paulo ele fala lá que ele era perseguidor, ele era opressor, né? Mas que Deus tinha separado no ventre da sua mãe, manifestou o seu Filho nele. Assim foi na minha vida e na sua vida. Outra hora nós vivíamos uma vida de pecado, de engano e de mentira. Mas em nenhum momento, através de um ministro, de uma ministra, ou o próprio Espírito Santo, levou você até uma igreja a ouvir a sua palavra, e ali o Senhor trabalhou na sua vida, e nesse momento você permanece aí, na presença de Deus, porque houve um novo nascimento. O primeiro passo, meus queridos, é o novo nascimento, que é a regeneração do nosso espírito. O novo nascimento é nascimento espiritual, tá bom? Neste momento nós vivemos o reino de Deus dentro de nós. Quando Cristo vier, o reino de Deus será vivido na vida daqueles que estão em Cristo plenamente, porque o nosso corpo também será redimido, como está em Romanos capítulo 8 lá, que o nosso corpo ainda não sofreu a redenção, ainda não foi redimido, ainda estamos num corpo pecador, ou seja, que está trazendo a imagem de Adão, ou seja, o pecado original. Mas vai chegar o momento que nós vamos assumir um corpo espiritual, claro é, se nós permanecer dentro da vontade de Deus. Então, a princípio, nós nascemos, passamos a andar em Cristo Jesus, João capítulo 3, o versículo 3, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Ali fala do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, o que vem a seguir? Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, eu estou falando assim, não vou lá, mas vocês podem estar lendo aí, acompanhando, isso é de suma importância para o crescimento de vocês, tá bom? Então, 2 Coríntios 5 é o próximo passo depois do novo nascimento. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei se você já leu em João capítulo 5, o versículo 24 e 25, Jesus, ele está ali pregando e ele diz: aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, você pode ler ali o versículo 24 e o verso 25, tá bom? Então ele fala, quem ouve, quem crer na minha palavra e naquele que me enviou, ou seja, o Pai que enviou Jesus, não entrará na condenação. Ele está falando da condenação eterna, que é a segunda morte. Mas passou da morte, ou seja, da morte, condenação eterna, para a vida eterna. Por quê? Porque ao crer em Jesus e ao crer no Pai que o enviou, nós recebemos a mensagem. E a mensagem que é espiritual vai trazer a edificação, a ressurreição no nosso espírito, tá bom? A palavra de Deus nos vivifica no nosso espírito e, consequentemente, a nossa alma e a nossa mente. Aí essa ligação e a nossa mente vai sendo transformada e a nossa vida segue-se um curso de crescimento e transformação para a glória de Deus. Então, quando nós nascemos, cremos em Cristo Jesus, nascemos pela fé, tá bom? Porque nós nascemos pela fé. Nós nascemos pela fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A graça de Deus e nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Somos nova criatura. O terceiro passo, o que acontece? Eu nasci, sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, ou seja, você começa uma vida nova a partir daquele momento.
no reino espiritual, diante de Deus, Deus vai contar as suas obras, a sua vida, vai registrar a sua vida a partir daquele momento, porque Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância. Amém? Mas quando nós viemos ao conhecimento, nos arrependemos, como aqueles também que não se arrepende, então a partir daquele momento já não é mais ignorante, já conhece a verdade de Deus. Então a partir daquele momento as coisas velhas já se passaram. É nova criatura. Nova criatura é o contrário de velha criatura. O que era a velha criatura? É o velho homem que não vivia no pecado por não conhecer esta verdade. Agora é nova criatura porque conheceu a verdade e foi liberto do pecado, foi santificado pelo sangue de Cristo. Agora se segue um curso de santificação, de crescimento e amadurecimento espiritual, todos os dias, guerreando contra a sua própria carne, matando nós mesmos todos os dias na presença do Senhor, pelo Espírito de Deus. Deus tem muita coisa para falar conosco aqui. O terceiro ponto é Romanos capítulo 8, verso 1. Se você for ler lá, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe, novo nascimento. Segundo ponto, nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Terceiro ponto, não há condenação mais para a pessoa. A pessoa não sofrerá mais a condenação. Por quê? Porque agora ela ouviu a palavra, ouviu o evangelho, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Eu quero até ler esse texto aqui, porque tudo começa a partir daqui. O que Jesus falou no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, o versículo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide pregar a toda criatura, porque há necessidade de todo mundo ouvir que Cristo ele é o único caminho. Ele é o único que pode me salvar e salvar também, como todo ser humano da terra. Deus deu Jesus, o seu Filho, como aliança, como reconciliação da humanidade para com o próprio Criador. Capítulo 1 de Efésios, olha só, vamos ler aqui, o versículo 13, está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo de Deus. Você lembra que no capítulo 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 7, Jesus começa a falar, já prestes a ser preso, né, e passar pela crucificação, todo o sofrimento que ele passou. Ele começa a falar: em verdade, verdade vos digo que convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá nós de 3 tipos de coisa: do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Se nós formos convencidos do nosso pecado, nós não cairemos na justiça de Deus. E, obviamente, não chegaremos ao juízo, que é o juízo final no trono branco, pós o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, você pode estar lendo lá. Então, esse texto, versículo 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma coisa leva a outra. Se eu permanecer na vida de pecado, a justiça de Deus vai vir sobre a minha vida. E qual é a justiça de Deus? Observe que Jesus enviou seu Filho para nos livrar de uma condição de condenação. Toda a humanidade estava numa mesma situação. Todo ser humano, ele é pecador, separado de Deus. Amém? Então somente através do sacrifício do seu Filho, perfeito como homem, sem pecado, ele tirou o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tirar tem toda uma revelação profunda. O Senhor tirou, foi pendurado no madeiro e sobre o seu corpo estava o pecado da humanidade. Ele morreu levando o pecado da humanidade, levantou, tirou da terra no seu corpo, e depois no seu corpo foi sepultado o pecado da humanidade, e quando ele ressuscita, ele nasce sem pecado, perfeito. Assim será na nossa vida. Aqueles, claro, que ouviu o evangelho, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Cristo e viver em novidade de vida. Nós vamos discorrer tudo isso aqui, tá bom? Então, só que quando a pessoa ouve a palavra e não entrega a vida para Cristo, a pessoa permanece na vida de pecado, a pessoa permanece numa condição de condenação.
porque a pessoa permanece da mesma condição que está desde o princípio do mundo, começando através dos nossos primeiros pais. Todo ser humano, quando nasce, já nasce separado de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado original. Ou seja, o pecado original é o pecado de Adão, de Eva e de Adão. Toda a humanidade